Bom dia, pessoal. Estamos aqui para mais um Café com Pão do Céu, nessa linda manhã de terça-feira. Aproveita e anota aí se você gostou, não deixa de dar a sua opinião, faz comentários, tá bom, tá? Se engaje comigo aqui neste canal para a gente poder transmitir esse Café com Pão do Céu e explicar um pouco da palavra de Deus, tá bom? Então, aperta aí e diz se gostou, não gostou. Se não gostou, não deixa de marcar também não, tá bem? Bom dia para você. Volto já, hein? Bom, estamos aqui de volta. Hoje eu quero comentar uma coisa muito importante que aconteceu esses dias entre nós e, ao que parece, está tornando a acontecer com uma certa frequência, que é o tema sobre aborto. Quando é viável fazer um aborto? Existe viabilidade para se fazer um aborto? Qual o tempo ideal para se fazer um aborto? Antes de mais nada, eu preciso ler com você um texto bíblico muito interessante, que é a passagem de Êxodo capítulo 20, verso de número 1, 2, e depois eu vou saltar para o versículo que fala sobre o meu tema específico desse momento. Antes de mais nada, o livro de Êxodo capítulo 20, Moisés recebeu as tábuas da lei e ali está o decálogo, os 10 mandamentos. Na verdade, nós chamamos em português 10 mandamentos, mas são, na verdade, as 10 declarações. Porque esses 10 itens que nós chamamos 10 mandamentos são as 10 declarações que Deus deu ao povo de Israel, que eram normas para cumprimento da vida deles. Era a constituição celestial para o povo de Israel. Bom, está escrito assim em alguns versículos. E Deus falou todas estas palavras. Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. E no versículo de número 13 está escrito, não matarás. Assim está na nossa Bíblia, na sua Bíblia, na maioria das Bíblias, está assim, não matarás. É verdade que Deus disse, não matarás? Esse é um mandamento, é uma declaração? Antes de explicar esta passagem, é importante que entendamos que essas 10 declarações, como a gente já tem ensinado outras vezes, essas são normas de conduta de uma nação. Uma nação que vive sob essas normas e as segue, vai minimizar grandemente as dificuldades de relacionamento, de ações em relação ao próximo e nas relações com Deus também. Esse não é um mandamento, ou esses não são mandamentos para uma vida religiosa. Essas são declarações para uma nação que precisa ser soberana. Uma das coisas mais interessantes dentro desse texto é quando Deus começa a dizer, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei do Egito da escravidão. Então, esses são mandamentos, estas são declarações que não são dadas para pessoas escravas, são dadas para pessoas livres. E dentro da liberdade que nós temos, existem alguns limites nessa liberdade. Sim, alguns defendem a liberdade sem limites. Isso não existe. Porque se eu tenho liberdade, você que me ouve tem liberdade, a minha liberdade termina quando começa a sua. A sua termina quando começa a do outro. Uma das coisas importantes nas relações de pessoas
que têm uma vida livre, que são, portanto, numa conduta absolutamente de liberdade, elas também precisam aprender a respeitar o alheio, respeitar o outro. O princípio da escravidão leva em consideração que as nações poderosas, que, portanto, dominam os escravos, não os respeitam, porque se os respeitasse, não os tornaria escravos. Quando há um relacionamento de um senhor e um escravo, este senhor só respeitará o escravo se ele tiver uma mentalidade que aquele indivíduo que é seu escravo é, na verdade, uma pessoa livre, uma pessoa. Então, antes de tudo, você precisa compreender que essas 10 declarações foram dadas a pessoas livres. Segunda coisa importante dentro desse texto é quem é que deu essas declarações. Ele diz, eu sou o Senhor teu Deus. Esta é, na verdade, a primeira declaração. A primeira declaração não é não terás outros deuses. Esta é a segunda. A primeira declaração é eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei do Egito, que te tirei da escravidão. Então, dentro desse mandamento, dentro dessa declaração, está dizendo que essa declaração não foi dada por homens, não foi dada por vontade humana, foi dada por alguém que é além dos homens, alguém que é sobre-humano, alguém que é sobrenatural, alguém que é poderoso e mais poderoso que nós. Mas esse alguém que é poderoso igual nós, mais poderoso do que nós, esse Deus Todo-Poderoso nos respeita. Jó falou sobre isso, eis que Deus é muito poderoso, mas ele a ninguém despreza. Essa é a máxima da pessoa de Deus, um Deus sobremodo tremendo, sobremodo poderoso, mas que ama as pessoas e as coisas que ele criou. Dentro desse princípio, é preciso entender a expressão que está no versículo 13, não matarás. Se Deus tivesse dito não matarás, nós não poderíamos, por exemplo, matar um frango e comer. Não poderíamos matar o gado e comer. Não poderíamos matar, portanto, animais selvagens por alguma razão, para nos defender ou coisa assim. O que está escrito nesse texto, o original hebraico diz, não cometerás assassinato, não cometerás homicídio. Então, o que Deus condena é o homicídio, é matar o próximo. É diferente o texto e a palavra quando você tende a matar um frango. Você não está cometendo assassinato. Inclusive, quando uma pessoa se defende para não morrer, ela acaba tendo que matar outra pessoa, dentro do preceito bíblico não é assassinato. Dentro do preceito bíblico é legítima defesa. Prescrito na palavra de Deus, prescrito nas leis modernas, onde para se defender, não é que você tem autorização para matar, mas se acontece de você matar alguém, você é protegido pela lei porque você estava se defendendo. A lei, o decálogo ou as 10 declarações prevêem esse fato. Agora, o assassinato é tirar a vida do outro que não pode se defender. Porque a partir do momento que o outro me ataca e eu me defendo, o outro pode se defender de mim, que eu estou me defendendo dele. Então, mas se eu cometo um crime onde o outro não pode se defender, então é assassinato. Esse é o grande problema do tema chamado aborto. Há pouco tempo atrás, nós tivemos uma disputa muito séria, onde uma menina de cerca de 11 anos de idade, a mãe buscou os organismos de saúde, os hospitais, para que procedesse o aborto.
uma juíza tentou de todas as maneiras demover aquela criança de abortar. Claro, as feminazes e grandes grupos que defendem o aborto se levantaram contra, criaram uma celeuma tremenda e acusaram de que a juíza ela não protegia aquela criança, uma vez que a criança tinha sido abusada sexualmente, estuprada. Depois se descobriu que a menina não foi de fato estuprada. O namoradinho dela, de 13 anos de idade, que também é uma pessoa de menor, em situação vulnerável, que, portanto, não pode ser culpado por um crime de estupro, ainda que eu o tivesse feito. Pois bem, como é a situação? A menina não foi abusada sexualmente, segundo as afirmativas e os noticiários descobertos da verdadeira história. E então já estava na 22ª semana, portanto, já estava com 7 meses quase a criança, e quando ela foi abortada já estava na 29ª semana, quando a criança foi retirada do ventre dessa mãe. Então, o que é isso? Aquela criança que lá estava no ventre daquela mocinha, infelizmente, não tinha como se defender. E o que é isso? Esse tipo de aborto se caracteriza evidentemente de um assassinato. E os organismos que autorizam isso ferem o princípio legal da palavra de Deus, que diz: não cometerás assassinato, não cometerás homicídio. Por quê? Porque a criança de 11 anos é indefesa? Sim. Mas e o bebê dentro do ventre? Também é indefeso. Talvez você esteja aí se sensibilizando. Meu Deus, uma menina de 11 anos de idade tendo uma criança no ventre. Queridos, com toda honestidade, muitos de vocês sabem que muitas mulheres no passado foram mães aos 12 anos de idade, aos 13 anos de idade. Em países do Oriente, meninas acabam dando à luz por volta dessa idade, não se tornando crime, portanto. O problema todo é que, muitas das vezes, as pessoas estão mais interessadas em defender supostamente o seu direito e a ideia de aborto do que necessariamente defender o ventre, defender a criança que está no ventre. E uma coisa muito interessante que Deus coloca nessa palavra, é importante dizer: não cometerás assassinato. E essa é uma visão divina sobre o assunto. Você vai dizer, mas e uma pessoa abusada sexualmente? Como é que fica nessa história? Uma criança que está no ventre da mãe e a criança é anencéfala, o feto, portanto, é anencéfalo, doença congênita que não terá cura, pode-se fazer aborto? Existe um preceito legal que até uma determinada idade do feto se pode fazer o aborto. Mas 22ª, 3ª, 24ª, não é mais possível abortar porque a criança já está formada lá dentro. É assassinato. Isso é o que eu penso, isso é o que eu prego, isso é o que eu transmito para você. Mas se a menina foi abusada sexualmente, na minha opinião, a juíza tentou demover a menina de uma situação que ela compreendia não haver estupro. Essa foi a razão daquela doutora assim fazer. E se houve estupro, ok. Em algumas semanas é possível saber se a criança, se a pessoa está grávida ou não. Então, é claro o texto bíblico quando diz: não cometerás assassinato. E na minha opinião, tirar aquela criança de 29 semanas foi um assassinato. E aqueles indivíduos que assim cometeram merecem pagar criminosamente, merecem pagar legalmente, merecem pagar penalmente, portanto, pelo que fizeram, mas se não forem punidos pela justiça humana, uma coisa eu lhes garanto: não escaparão da justiça divina.
Deixo com você essa palavra, discute aí e apresenta a sua opinião. Bom dia para você, Deus te abençoe, a paz do Senhor.